Bora lá para mais um vídeo de dúvidas aqui. Bem, se você tem alguma dúvida, seja no YouTube, seja no Instagram, acompanhando meus conteúdos, faça uma pergunta que eu vou tentar transformar isso daqui em vídeo para que possa te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas. Bem, esse vídeo aqui ele é sobre uma pergunta que foi feita para mim, que é como faço para cortar uma parte da forma que está passando do frame. Ou seja, a dúvida aqui é como utilizar um frame e como utilizar uma forma. Aí eu vou mostrar para você aqui exatamente quais são as diferenças desses componentes para você compreender como trabalhar ele de uma forma mais assertiva ali. E é claro, para você não ter nenhum problema com essas passadas para fora ou não. Aqui eu já deixei descrito já aqui um frame, um retângulo e uma elipse aqui, que na verdade uma bola aqui também. Ou seja, a elipse e o retângulo, eles são formas. As formas são encontradas aqui em cima, ó, nessa estrutura. E aí cada uma tem a sua configuração. Eu tenho um videozinho que explica 5 minutinhos os diferenciais e como você brinca com eles aqui de uma forma bem bacana. E o frame, ele fica ao lado dele já, ou pode ser colocado como letra F também, para que coloque e crie um frame a qualquer momento. Então se eu clicar em F e clicar na tela, ele vai gerar um frame novo para mim aqui. Por padrão, o frame vem 100%. Então, ou seja, se eu já tenho aqui um padrão, ó, eu vou até deixar ele aqui ao lado para você ver. O que acontece? Eu estou com o frame selecionado, você pode ver que na sua coluna esquerda do Figma, o frame sempre vai aparecer com um sinal de cerquilha. Então, ou seja, ele é um agregador. Na verdade, você consegue imputar dentro dele os outros conteúdos. E aí, é claro, deixar ele aparecendo ou não as arestas, as partes que passarem sobre a área dele. E aí, no caso, elipse, retângulo e todas as formas que tem, elas são estruturas que não têm a mesma propriedade. O que são essas propriedades para você entender? Vou deixar aqui esse daqui à parte, vou pegar esse daqui que já está montado. Bem, eu tenho um frame vazio, sem nada. Quando eu clico em cima do frame, ele por natureza ele traz o Clip Content ativado. É essa função aqui ó, no meu mouse na lateral direita, coluna direita do Figma. Se você desativa essa função, tudo que entrar dentro desse frame ele vai continuar passando a área dele para fora. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vou clicar em cima do retângulo e vou trazer o retângulo para dentro do frame. O retângulo ele só entra dentro do frame quando você passa o mouse exatamente na área dele. Ó. Ele setou que aqui é a entrada. Está vendo um risco vermelho? Na hora que eu colocar para dentro, ele vai mudar. Olha na lateral esquerda, na coluna esquerda. Ele já está dentro do frame. Eu vou trazer ele para fora novamente. Ó. Ele vai sair fora, novamente dentro. Mas o que acontece aqui? Bem, ele está aqui, mas não cortou. Ou seja, eu não preciso dessa parte que está fora. E aonde que isso daí acontece? Exatamente aqui. Ó. Clique no frame e ative o Clip Content. Aí ele vai cortar e vai sumir a parte que está fora. O Clip Content ele é o quê? Ele é, na verdade, uma demonstração do que tem dentro da área, só que ele mostra exatamente aquela área selecionada. Ou seja, se você deixar ele ativado, tudo que passou por trás dele não vai sair fora da estrutura. Tipo, ele vai estar escondido, omitido ali, mas ele permanece ali dentro. Dentro do Figma, a vantagem é que nada do que você faz, você perde. Algumas estruturinhas que se você fizer uma conversão muito agressiva, talvez você não consiga gerar um retorno. Mas são muitos processos básicos, bem simples mesmo. No padrão, nada é perdido. Então, ou seja, eu tenho aqui a estrutura, se eu clicar e tirar fora, ó, no momento que eu passei fora e passei dentro, ele já está ali. Então, olha o ponteirinho do mouse. Você vai ver, ó, passou em cima, ele tira fora e beleza. E aí o que acontece? Cliquei no frame e desativo ou ativo o Clip Content. Aqui já matou a sua dúvida aí no caso e o seu uso. Então, o Clip Content é o relacional para que isso que aconteceu com você aí não aconteça mais. Manter ele ativado ou desativado. Lembrando, um frame, ele por natureza ele tem que ter a estrutura, entendeu? Já trabalhada, ativado. No caso, no shape aqui que a gente fala, né, que são as formas, o que acontece a forma ela não tem essa configuração. Na hora que eu faço um clique nela, você pode ver que ela não demonstra nada para mim, a não ser as relações de medidas. Agora, o que você pode fazer também é o quê? É incluir um frame dentro do outro. Vou te dar um exemplo aqui bem rápido, ó. Vou clicar em cima dessa forma, que ele é um retângulo, botão direito e transformar ele num frame. Cliquei, ele transformou num frame também. O que ele demonstra que ele é um frame? Ele demonstra aqui que em cima demonstrou o nome para mim, que é uma característica do frame, e ao lado ele ficou setado aqui como uma informação. Lembrando que o frame ele se torna uma caixa em volta quando você faz nesse formato.
e aí dentro dele ele jogou o retângulo na cor roxa que estava aqui. Então assim, quando você transforma uma forma dentro em frame, ele joga para dentro. Ele não trabalha aquela forma exatamente. Então se eu clicar na forma, eu consigo mover a forma dentro dele. E lembrando, por você ter convertido um shape em forma de frame, no caso, ele não vem com o Clip Content ativado. Então se eu clicar e ativar o Clip Content, na hora que eu clicar no retângulo e arrastar ele aqui dentro, ó, ele vai cortar exatamente. O que essa função lembra? Muito a função de máscara. Eu também tenho um vídeo que demonstra aqui sobre máscara e você vai curtir pra caramba. Só dá uma acessada lá depois que você vai ver como é que você trabalha a máscara dentro do Figma. Agora eu vou fazer uma pegadinha aqui para você entender como é que funciona. Eu tenho um frame que por natureza já veio com o Clip Content ativado. E eu tenho o outro frame agora que eu criei aqui. Eu vou arrastar esse frame para dentro do outro. É o mesmo processo. No momento em que eu passar a linha, ele já entrou para dentro. O que acontece aqui é, quando existe um frame dentro do outro, não existe aquela nomenclatura no topo. Você pode ver que ele sumiu. Opa, mas sumiu? Não, se eu tirar fora ele volta a aparecer de novo. Se eu incluir ele novamente para dentro, ele some aqui. E agora vem a sacada. Agora eu vou dentro do frame e clico exatamente no retângulo. O retângulo ele se torna também uma estrutura de corte para mim. Vai ficar difícil de você entender porque o frame aqui em cima ele está sem nenhum fio, que é o preenchimento. Eu vou clicar no preenchimento para ativar e vou trocar ele para uma outra cor. Ó, vou deixar ele numa cor aqui mais próxima aqui. Olha aí, ó. Então o que acontece agora? Agora eu tenho a parte roxa que eu posso brincar dentro sem afetar a parte branca que está por fora. E se eu clicar no frame de fora eu carrego os dois juntos. Agora, fora eu tenho uma elipse também. Agora eu vou trazer essa elipse para dentro da estrutura branca, ó, que entrei com ele dentro do frame. Agora clico nela, seguro ela de novo e entrei para dentro do outro frame que estava. Como é que você enxerga essa configuração? Quando você vai observando na lateral esquerda, você vai ver que essa entrada e saída de uma parte para outra, ela é facilmente calculada no momento em que se altera os layers ali na lateral esquerda. Então, sempre que você estiver no Figma e você quiser trabalhar alguma estrutura que você fale assim, tô com dúvida, sempre observe as layers. As layers vão direcionar para você aonde é que você está colocando cada campo. Você viu que eu vim desmontando a estrutura toda aqui? Então, ou seja, aqui você já tem guardado para você que dá para trabalhar uma estrutura dentro da outra, lembrando, sempre com Clip Content ativado. Então, eu tenho uma estrutura, eu rasto um outro frame para dentro e faço as estruturas e vou montando ele sem problema algum. Vou dar Ctrl Z aqui para falar um outro assunto aqui rapidamente para fechar o vídeo. Não tem como você jogar um frame dentro de uma forma, que é um shape, entendeu? Então isso daqui é um shape, é uma forma. Esse daqui é um frame. Se eu arrastar o frame para dentro dele, ó, ele vai passar por trás ou por cima e ele não vai entrar. Agora se eu trouxer o shape para dentro do frame, ele vai entrar. Então, ou seja, o padrão que o Figma utiliza é o frame, ele aceita um componente, uma forma, só que uma forma não aceita um frame. Por isso a importância de você trabalhar com frames. Faz muito sentido quando você vai fazer uma composição, quando você vai mascarar algo, porque você consegue fazer um recorte, você consegue fazer um processo. E lembrando que não é só para o frame direto. Aqui ó, eu tenho também a caneta, né? Então se eu fizer uma formação aqui e travar ela e fizer um preenchimento dela aqui, ó, vou tirar aqui essa parte, já tem um preenchimento pronto. Então aqui eu tenho uma estrutura que ela é nada mais do que um vetor. Botão direito nela e coloco um frame nela também. Ela tem um frame ativado nela, só que, veja bem, ó, vou trazê-la para dentro, vou colocar um Clip Content nela. A área dessa estrutura, ela não é a área que eu desenhei, entendeu? Ela é a área do frame. O frame é sempre a área total. Então, ou seja, você vai conseguir trazer para dentro? Você vai. Só que aí você não vai conseguir mascarar em cima deste recorte. Aí, para fazer a máscara com o recorte, você precisa de fazer as duas seleções do arquivo e fazer a máscara lá em cima. Você viu que eu fiz um clique aqui em cima e ele fez a máscara? Agora eu tenho uma máscara que eu posso clicar nessa parte, ó, e ela vai estender todo o processo para cima daquela estrutura que eu desenhei. Você pode ver na tua esquerda aqui que é a componentização de uma máscara. Beleza? Então assim, dá para fazer? Dá. Dá para trabalhar? Dá. Então, ou seja, frame manda mais do que a forma.
E os dois juntos, aplicados com uma máscara, você consegue fazer um trabalho nele também para compor outras estruturas que não sejam as estruturas de formas exatas, que tem retângulo, linha e entre os outros que tem aqui. Beleza? Espero ter sanado sua dúvida aí. Esse vídeo ficou longo. Desculpa aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, mandem no vídeo aí que a gente vai publicando outros vídeos para sanar a dúvida de todo mundo aí. Sucesso na caminhada e até a próxima. Tchau, tchau.